Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos aqui então de volta para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Livro dos Médiuns, ok? Bem, hoje é dia 22 de novembro de 2024, ok? Aqui estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem do nosso trabalho. E quero explicar para vocês também que eu considero um estudo, além de leitura, porque eu dou minhas opiniões sobre as informações que os espíritos nos trouxeram, ok? Essa é a nossa segunda postagem desse livro. Demorei um pouco para fazer novamente, porque eu tive de mudança física, enfim, e me atrapalhou um pouco para botar as coisas em dias. Mas estão ficando em dia, aos poucos. Vamos lá. Nós paramos, quando o capítulo é muito longo, eu divido ele por partes, ok, gente? Então, nós estamos na segunda parte do capítulo primeiro, do primeiro capítulo, tá? Então, nesse capítulo eu dividi. Não sei quantas partes serão, mas estamos na segunda parte. E parei nessa parte que começa nesse parágrafo dessa forma. Abre aspas. Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chama espíritos. Os espíritos não são, pois, outra coisa, senão as almas dos homens despojadas do seu envoltório corporal. Se os espíritos fossem seres à parte, sua existência seria hipotética. Mas, se admite que há almas, é preciso também admitir os espíritos, que não são, senão as almas. Se admite que as almas estão por toda parte, é preciso admitir igualmente que os espíritos estão por toda parte. Não se poderia, pois, negar a existência dos espíritos sem negar a das almas, porque é a mesma coisa. No meio espírita, gente, agora fecha aspas aqui. A gente estudou e sabe, a nomenclatura sobre o que é espírito e o que é alma. Bem, enfim, é a mesma coisa. Porém, no meio espírita a gente fala alma quando o espírito está o quê? Encarnado, está dentro de um corpo físico, humano. Humano ou de outro planeta, que seja, entendeu? Então, é uma alma, é um espírito que está ligado, a gente fala que é alma. E quando ele está completamente desligado, vivendo apenas na parte espiritual, denominamos como espírito. Então é a mesma coisa. Deu para entender, né? Pois é. Vamos então ao número 3. Isso é verdade. Não é senão uma teoria mais racional do que a outra. Mas já é muito que uma teoria não contradiga nem a razão, nem a ciência. A teoria, para ser verdadeira, ela tem que se alinhar, com a razão e com a ciência. Ele continua. Se além do mais ela está corroborada pelos fatos, tem para si a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos, nós os encontramos no fenômeno das manifestações espíritas, que são, assim, a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Mas, entre muitas pessoas, aí se detém a crença. Admitem bem a existência da alma e, por conseguinte, a dos espíritos, mas negam a possibilidade de se comunicar com eles, pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Essa dúvida está fundada na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, da qual se faz, geralmente, uma ideia muito falsa, porque são imaginados erradamente como seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não são. Bem, gente, é muito interessante essa parte aqui, fecha aspas, É muito interessante essa parte aqui, porque o catolicismo, a Igreja Católica, perseguiu por muito tempo. Hoje não é tão
assim, expressiva essa perseguição contra a doutrina espírita. Chico Xavier sofreu isso, e tantos outros médicos sofreram isso, né? Allan Kardec sofreu isso. A perseguição da Igreja Católica sempre foi muito grande, dizendo que o espiritismo falava com o diabo, com o capeta, e que era proibido pela Bíblia e coisa e tal. Mas, no entanto, existe uma contradição dentro da própria Igreja Católica, quando ela própria, né, dizem que seus, os católicos, muitos dos católicos, viram a imagem de santos, conversaram com santos, como é o fato daquelas 3 crianças que dizem ter falado e ter visto, e Nossa Senhora, na Espanha, não foi isso? Pois é. Na época teve uma cobertura fantástica. Mas por quê? Para eles, os espíritos, as almas, que não deixam de ser almas de pessoas que, né, viveram, esses espíritos falarem com pessoas somente da Igreja Católica. Se não é católico, aí não. Aí é Satanás, é o capeta, é o cacete a 4. Mas eles podem ter essas visões, podem ter conversado com espíritos, né, com os santos, que são o quê? Espíritos. Ora bolas. Né? A Nossa Senhora é o quê? Foi mãe de Jesus, não é isso? Está viva? Não, está morta, desencarnou. É a alma dela. Não é verdade? E as crianças falaram com esse espírito. E por que na Igreja Católica, quando acontece isso no meio católico, não é uma mentira do Satanás, do capeta, do cacete a 4? Por quê? Não, mas as outras religiões são. Mas na Igreja Católica são verdadeiras essas aparições. Não é verdade? Então está provado que eles mesmos se contradizem. Hoje em dia já não tem tanto, mas ainda existe sim pessoas que são fanáticas, não abrem sua mente e acham que isso é impossível e acaba, né, se enganando. Agora vamos continuar no próximo parágrafo. Imaginemos primeiro o espírito em sua união com o corpo, né? Vamos imaginar isso. O espírito é o ser principal, já que é o ser pensante e sobrevivente, né? Quando o corpo acaba, a alma vai para algum lugar. Vamos lá. O corpo, pois, não é senão um acessório do espírito, um envoltório, uma veste que ele deixa quando está estragada. Além desse envoltório material, o espírito tem um segundo, semimaterial, que o une ao primeiro, ou seja, que une ao corpo, né? Na morte, o espírito se despoja deste, né, do corpo, mas não do segundo, que é o perispírito, ao qual damos o nome de perispírito, né? Esse segundo corpo que é ligado a cada um de nós é espírito. Damos o nome de quê? De perispírito. Esse envoltório semimaterial que afeta a forma humana, né, que é ligado à forma humana, constitui para ele um corpo fluídico para o espírito, vaporoso, mas que, por ser-nos invisível em seu estado normal, não deixa de possuir alguma das propriedades da matéria. Por isso que ele é semimaterial. E ele continua explicando. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, mas o ser limitado e circunscrito, ao qual não falta senão ser visível e palpável para assemelhar-se aos seres humanos. A única diferença é essa. Por que, pois, não agiria sobre a matéria? Porque seu corpo é fluídico, mas não é entre os fluidos os mais rarefeitos, aqueles que se consideram como imponderáveis, tipo a eletricidade, por exemplo, que o homem acha seus mais poderosos motores. Ninguém vê a eletricidade, ele está dando exemplo aqui, mas não é através dela que os motores são ligados, são movidos. Ele continua. É que a luz imponderável não merece uma ação química sobre a matéria ponderável. Nós não conhecemos a natureza íntima do perispírito, mas supondo formado de matéria elétrica ou outra tão sutil, porque não teria a mesma propriedade
estando dirigido por uma vontade. Né? Deixa eu repetir essa parte aqui. Nós não conhecemos a natureza íntima do perispírito, mas supondo-o formado de matéria elétrica ou outra tão sutil, por que não teria a mesma propriedade estando dirigido por uma vontade? Né? Não se conhece, eles aqui não conhecem as propriedades íntimas do perispírito. Mas, no entanto, como, né, entender isso se está sendo dirigido por uma vontade que é do perispírito, do espírito, desculpe. Não é isso? E ele continua aqui. Número 4. A existência da alma e a de Deus, que são a consequência uma da outra, sendo a base de todo o edifício, antes de iniciar alguma discussão escrita, importa assegurar-se de que o interlocutor admite esta base, se a estas questões. Né? Vamos ver. Credes em Deus? Credes ter uma alma? São questões interessantes, para começar a fazer com que a pessoa entenda alguma coisa. Mas tem gente que mesmo tu indo por essa linha não adianta não. Mas vamos lá. Então, para poder, né, dialogar com alguém, fazer essas duas perguntas. Credes em Deus? Credes ter uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Ele responde negativamente, ou mesmo se diz simplesmente, eu não sei. Gostaria que fosse assim, mas não estou seguro disso. O que o mais frequentemente equivale a uma negação polida, disfarçada sob uma forma menos cortante para evitar ferir, muito bruscamente, o que se chama de preconceitos respeitáveis. Seria tão inútil ir além quanto, olha bem, tentar demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a luz. Não é verdade? Imagina uma pessoa que é cega, nasceu cega. Como é que tu vai explicar a luz? Não vai conseguir explicar que ela não tem um ponto de partida, ela não tem uma base, ela já nasceu cega. Então, aqueles que perdem a visão com o tempo, né, que tem casos assim, eles sabem como é que é a luz. Então, se essa pessoa cega que perdeu a visão, ela tinha a visão antes, ela vai te entender. Agora, quem nunca viu a luz, tu vai conseguir explicar como é? Não é verdade? Tem coisa que a gente consegue explicar para um cego. Por exemplo, o quente e o frio. É simples, tu esquenta uma água, bota a mão dele ali, né? E fala, isso aqui se chama quente. Isso, esquenta, é verdade. Tem essa sensação. E pega uma água gelada, vamos levantar a mão. Essa aqui é o frio. Tem coisa que conseguimos explicar para um cego, mas tem coisa que não conseguimos. Ok? E ele continua. Porque, em definitivo, as manifestações espíritas não são outra coisa, senão os efeitos das propriedades da alma. Com estas, há uma ordem diferente de ideias a seguir, se não se quer perder tempo. Né? Tem uma ideia a seguir, não quer perder tempo? Então, essas pessoas que não querem te ouvir, vai perder teu tempo. Ok? Ele continua aqui. Se a base está admitida, o que é a base está admitida? Se existe Deus, existe alma, a pessoa admite isso, não a título de probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável, a existência do espírito dela decorre muito naturalmente. Na verdade, se você acredita que existe Deus, a crer que você sobrevive ao corpo. Se a pessoa acredita assim, o resto a gente consegue explicar melhor, que há uma variação muito grande, é claro. Né? Uma pessoa consegue entender. Agora, se ela não aceita que existe alma, se ela pensa que quando morre tudo acaba, tem gente que até sabe. Eu conheço uma pessoa que a gente fala com ela, mas eu não quero saber disso não. Quando eu estiver aqui eu vou beber, eu quero saber, eu sei que depois eu vou, aí já é problema de Deus, eu quero saber. Então, ele já tem uma ideia, mas não quer abrir a mente, não quer uma opção. Quantas pessoas são assim? É interessante, né? Que a gente está tão... Quem conhece um pouquinho da doutrina espírita, está tão certo das coisas porque nos foram trazidas essas informações
pelos espíritos de pessoas que já haviam vivido, com provas, não basta apenas dizer, as coisas foram provadas, são fatos, e a pessoa ir contra os fatos, aí é difícil, né, gente? Então, fica aqui, né, para a gente entender um pouco. Quando a pessoa não acredita em Deus, nem acredita na alma, não vale a pena continuar. Agora, quando a pessoa acredita sim em Deus e acredita na existência da alma, vai ter aqueles que só vão acreditar nisso, não quer saber de mais assunto nenhum, não. Quer viver a vida? Não quer saber, não. Depois é problema de Deus, quando eu morrer, para onde eu vou, eu entrego a Deus. Eu conheço uma pessoa pessoalmente assim, ok? Vamos lá. Número 5 agora. Resta agora a questão de saber se o espírito pode se comunicar com os homens. Quer dizer, se pode trocar pensamento com ele. E por que não? O que é o homem senão um espírito aprisionado em um corpo? Não é isso? Se tem alma, é o espírito que está preso ali. O que é o homem? É isso. Por que o espírito livre não poderia se comunicar com o espírito que está no corpo, ou seja, cativo, né? Como o homem livre com o que está aprisionado, né? Como é que pode um homem livre, que é o espírito, não pode conversar com aquele que está dentro do corpo? Desde que admitas a sobrevivência da alma, é racional não admitir a sobrevivência das afeições? Tipo assim, admite a sobrevivência da alma. A pessoa morre e vai para algum lugar. Mas a pessoa que foi para algum lugar perdeu o amor pelas pessoas que ele tinha aqui na Terra antes? Perdeu isso? E se não perdeu, ele está impedido de se aproximar, de se comunicar de alguma forma? Não é isso? E ele continua. Uma vez que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que a de um ser que nos amou durante a vida venha para perto de nós, que deseja se comunicar conosco e que se sirva para isso dos meios que estão à sua disposição? Não tem lógica isso? As pessoas que nos amam, elas não podem se aproximar de acordo com aquilo que eles podem, né, as ferramentas que eles têm? Ele continua. Durante sua vida, não agia sobre a matéria do seu corpo, né? Quando a gente está aqui no ar sobre o corpo, não era ela quem lhe dirigia os movimentos? Ela que é a vontade do espírito. Porque, pois, após a morte, de acordo com um outro espírito ligado a um corpo, não emprestaria esse corpo vivo para manifestar seu pensamento, como um mudo pode se servir de um falante para fazer-se compreender. Não é verdade? Ele está dando exemplo aqui, por exemplo, a pessoa que é muda. Ela não pode, através dos sinais, conversar com uma que saiba ler o sinal e traduzir isso para aquele que pode ouvir? Não é assim? A gente vê isso muito na televisão hoje em dia, né? As pessoas estão falando, a pessoa lá fazendo sinais, a leitura dos mudos. Então é um intérprete. Então por que o espírito não pode, né, se utilizar daqueles que estão aqui encarnados para se comunicarem? Ok? Vamos ao número 6. Façamos por um instante a abstração dos fatos. Né? Vamos fazer por um instante tirar esses fatos que ocorrem. Para nós, tornam a coisa inconceitável. Admitimos-lo a título de simples hipótese. Vamos pedir que os incrédulos nos provem, não por uma simples negação. Prove, porque na sua opinião pessoal, não pode fazer lei, mas por razões peremptórias, que isso não é possível. Prove que isso não é possível. Prove. Não é verdade? Nós nos colocamos no seu terreno e, uma vez que querem apreciar os fatos espíritas com a ajuda das leis da matéria, que tomem, pois, nesse arsenal, né, alguma demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica, e provem, por A mais B, sempre partindo do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Então, que prove. Bem, existe a alma e ela não pode se comunicar, por quê? Não adianta dizer, porque não pode.
Isso daí não é a resposta. É o não, por que não? Por que não? Por que não? E vai ficar nesse por que não sem ter uma razão? Pois é. Então essas pessoas realmente que só negam por negar, gente, a gente não deve perder tempo não. Mas vamos ver o que ele continua falando aqui, nesse caso. Primeiro que o ser que pensa em nós durante a vida não deve mais pensar após a morte. Primeiro, a gente tem que provar isso. Não, morreu, não pensa mais. Depois, que se ele pensa, não deve mais pensar naqueles que amou. Ele pensa, mas esquece aqueles que amou. Pois é. E se pensa naqueles que amou, não deve mais querer se comunicar com eles. Quer dizer, pensa, mas eu não vou me comunicar com ele. Será isso possível? Número 4. Que se pode estar por toda parte, não pode estar ao nosso lado. Ele pode estar por toda parte, mas não pode estar ao nosso lado. Aqui, né, que eu parei. Mas não pode estar ao nosso lado. Número 5. Que se está ao nosso lado, não pode se comunicar conosco. Tem que provar isso tudo. E número 6. Que por seu corpo fluídico, né, não pode agir sobre a matéria inerte. Número 7. Que se pode agir sobre a matéria inerte, né, uma mesa, uma cadeira, etc., não pode agir sobre um ser animado. Né? O que é o ser animado? Nós, seres humanos. É interessante que o poltergeist, né, aqueles efeitos que os móveis se mexem, as mesas, as cadeiras, objetos são jogados ao ar. Isso é coisa de dar uma penada. O que é uma penada? É alguém que morreu que está perturbado fazendo besteira. Não é isso? Estou só resumindo para não falar muitos detalhes. Mas assim que eles falam, uma penada que fica perturbando os outros. É uma de alguém que morreu e está fazendo... Ela pode fazer tudo isso, se não pode se comunicar através de uma pessoa? Ele tem que provar isso, não é verdade? Isso é um fato que acontece no mundo todo. Objetos sendo atirados, a lâmpada que acende e que apaga, né? A televisão que liga e desliga, e por aí vai. Quem foi que fez isso? Quem é que faz isso? Uma penada. Então, mas essa uma penada pode se comunicar com ninguém?